Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre essas duas relações, né, de conhecimento. A gente pode ver que nos vídeos que a gente disponibilizou na plataforma, o primeiro vídeo ele vem tratar sobre essa diferença desses quatro tipos de conhecimento, que é o conhecimento empírico, o religioso, o filosófico e o científico. A gente já tinha conversado um pouco em sala sobre esses dois tipos de conhecimento, científico e filosófico, dessa relação e da diferença, né, do que é o pensamento filosófico para o pensamento científico. A gente já tinha até produzido um material nesse. E a gente acrescentou hoje esses outros dois, que é o conhecimento empírico e o conhecimento religioso. O empírico também a gente pode ver que é aquele conhecimento que a gente discutiu em sala do senso comum, que ainda não foi comprovado cientificamente, mas ele tem uma sugestão de conhecimento, né? A gente pode prever em algumas situações que a gente vinha conversando e a gente viu também nesse documentário que está disponível aí para vocês. E aí hoje a gente vai rever esses quatro tipos de conhecimento, mas hoje nós vamos discutir principalmente sobre o processo do pensamento científico, né? Como o pensamento científico acontece, as três principais pontos para o desenvolvimento desse pensamento. E esse vai ser também um dos materiais que a gente vai utilizar como base para as futuras avaliações dessa aula. Vou colocar agora para vocês o slide. Bom, e aí nós vamos ter agora, né, essa aula que vai tratar sobre o conhecimento científico. Durante a aula, quem quiser dar um toquezinho aí, pode falar que a gente vai, eu abro aqui a conversa para que vocês possam visualizar e a gente abre falas, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai tratar, né, relembrar um pouco sobre a diferença entre esses quatro tipos de conhecimento. E aí já vou apresentando a vocês algumas questões de prova que a gente sempre deixa aí um toque. Para a gente entender o conhecimento empírico, a gente vai também encontrar em algumas literaturas que é também conhecido como conhecimento popular, né? E ele, como os outros conhecimentos, ele também parte de experiências e observações. Porém, essas observações de mundo que ele traz, eles não conseguem apresentar respostas mais técnicas específicas para essa observação. É apenas uma observação que vem passando, né, de geração em geração, ao longo do tempo, né? Então, é um diálogo mais empírico de percepção de mundo e de fato, seja na área da saúde, seja na área da astronomia, da meteorologia, existem diversos conhecimentos empíricos, é o que a gente subentende. E o que a gente subentende, a gente tem que tomar cuidado dentro daquilo que a gente estava conversando para não generalizar os fatos no pensamento dedutivo e pegar algo de indutivo, no caso, pegar algo específico, individual e generalizar isso para todos os casos. Tem que tomar algum cuidado com esse tipo de conhecimento empírico. Mas ele também é interessante porque é ele que vai nos levar à busca da sabedoria, a busca por solucionar determinadas premissas. É importante também o conhecimento empírico porque faz com que nós aguçamos nossa curiosidade. Então, ele é muito interessante também. Que é o contraponto do conhecimento científico, que a gente vai se aprofundar mais hoje, que parte da análise de informações e de fatos comprovadas, né, sistematicamente por métodos pela ciência. Então, a ciência traz uma apresentação de fatos mais fidedignos dentro do conhecimento científico. Então, a gente traz essa elaboração mais
presente dentro desse conhecimento. Já o filosófico, como a gente já tinha visto também, ele vai partir de várias reflexões, principalmente que os nós... Professor? Oi? No caso, o empírico também poderia dizer, como diz na psicologia, que seria o senso comum? Sim. O conhecimento empírico, ele também pode ser reconhecido como alguns fatos e observações do senso comum. Esse senso comum são questões que a população, de forma geral, subtende sobre uma situação, que ele pode ser refutado pelo conhecimento científico. Geralmente, o conhecimento científico, ele nega o empírico. Então, ele fala tudo que é empírico e tudo que é filosófico, ele não é científico porque não conseguimos trazer uma exatidão na comprovação dos fatos. Então, ele coloca que se não for científico, não é válido, né? Mas ele coloca isso dentro das abordagens científicas. Se a gente for analisar por outros aspectos, o conhecimento empírico, ele não deixa de ser um conhecimento também válido, né? Porém, para o científico, ele não é. Então, ele tem essa diferença, porque ele é senso comum, ele pode dizer que é cultural, é uma questão mais subjetiva, né? Que não é tão tangível. Que é o que o pensamento filosófico acontece. Ele traz uma subjetividade maior, ele busca, né, entender o porquê, como os fatos acontecem, do que a busca de comprovação, como o pensamento científico faz, que busca comprovar esses fatos. E, em contraponto, todos esses três conhecimentos, nós temos o conhecimento religioso ou conhecimento teológico, que é baseado especificamente na fé, não específico em uma religião, e sim na fé de um modo geral, acreditando nela como uma verdade. Alguns conhecimentos científicos também não acordam e não estão atrelados ao conhecimento teológico, mas eles têm esses tipos de representação. Como a gente pode ver, quando a gente estuda sobre conhecimento, sobre início dos tipos de conhecimento, a gente vai ter esses quatro como base, né? O empírico surge a partir das observações que a gente tem ao redor, do nosso dia a dia, de como as coisas funcionam, que é até um pouco parecidos com o conhecimento filosófico, que também se discute e norteia muitas questões da vida do homem. Porém, ele faz uma aprofundação, eles se aprofundam, né, nessas relações da subjetividade que o homem tem, sobre questões tanto imateriais, né, maiores. Então, a gente acaba tendo um aprofundamento filosófico maior. Então, é uma densidade do empírico diferente do filosófico. O conhecimento religioso totalmente baseado em uma religião, independe ela qual seja, acreditando na sua verdade, né? Nos milagres, na fé, da vida, da reencarnação, né? Então, cada fé, ela acredita numa religião e numa teoria religiosa diferente. E o científico, ele vai estar baseado principalmente na lógica do pensamento crítico, sempre trabalhando com fatos na análise dos seus dados. O que é esse conhecimento empírico, como vocês colocaram, né? Ele não é uma preocupação em refletir criticamente sobre aquela observação. Então, assim, o conhecimento empírico, ele existe, porém ele não está preocupado em explicar aquele fato. Ele limita-se apenas à dedução. É uma dedução de que daquele fato acontece simplesmente pela observação, pelos que os outros já explicaram. Como a gente viu no documentário lá no vídeo, se você fazer o gargarejo com limão, com água e sal, sua garganta vai melhorar. E eles colocam esse conhecimento sem buscar refletir sobre quais são as propriedades do limão, o que é que esse limão pode gerar, o que é essa dor de garganta. Toda dor de garganta, então assim, ele não parte desses questionamentos. Ele é uma simples dedução, sem provas concretas, de um fato acontecer.
que pode ser verificado, pois se trata das coisas principalmente ligadas ao dia a dia. Um exemplo que ele coloca aí, do agricultor, mesmo sem nenhum estudo, ele tem conhecimento para saber quando plantar, quando colher, quando vai chover, quando não chove, os animais, o que é que acontece, porque ele tem essa experiência do dia a dia, mas ele não traz comprovações dos fatos. O filósofo, como eu estava discutindo, aí sim, ele baseia-se nas reflexões desses fatos, na construção de uma ideia a partir do seu raciocínio. Ele vai surgir, né, a capacidade que a gente tem de ser humano de refletir. E essa capacidade, ela inicia-se, né, desde quando a gente nasce e ela precisa ser estimulada. Por isso, da importância tão grande do pensamento e da filosofia estar presente no nosso cotidiano e nossa formação, desde as séries iniciais nas escolas, para que a gente possa aprender um pouco mais como a gente ativar as nossas curiosidades, como a gente buscar esse conhecimento mais fiel. Não dizer que a filosofia vai estar tratando da subjetividade, das coisas materiais, que isso vai ser só para os filósofos. Não, a gente também pode fazer essa constatação. Ela vai nos auxiliar na busca de uma sabedoria. E ele vai se tratar de teorias que não podem ser testadas. Muito da filosofia ela não consegue trazer algo científico, comprovado, de fato, que é material. Ele trata com uma subjetividade muito alta, e aí a gente precisa ter um pensamento maior. Como exemplo, o pensamento de que a máquina um dia irá sobrepor aos seres humanos. Então, esse é o tipo de reflexão que o conhecimento científico começa a abordar. Hoje, a gente está avançando tão forte, né, na tecnologia. Hoje, as inteligências artificiais já estão no nosso cotidiano, elas já existem diversos equipamentos eletrônicos e inteligências artificiais que resolvem coisas por nós. O telemarketing hoje a gente faz atendimento, autoatendimento, e aí ele fica se perguntando, questionamento filosófico, ele vai para além. Quanto isso vai ser futuramente, essa máquina irá ou não sobrepor o ser humano? Será que a gente vai precisar ou não? Nós, na nossa relação com o nosso corpo, como é que isso vai lidar? Hoje a gente já consegue tirar parte do nosso corpo e substituir por um órgão artificial. Então, posso tirar um rim, um pulmão, né? E eu posso colocar um órgão artificial. E aí aí o pensamento filosófico vai entrar nisso, mas eu vou continuar a ser o ser humano, professor Caldas, ou eu vou ser uma parte só? E quem é que vai compor essa outra parte de máquina? Então, assim, o pensamento filosófico ele parte para essa subjetividade que a gente não vai conseguir ter uma comprovação maior. O teológico, né, como a gente via, ele acredita-se especificamente nessa fé que ronda a mente humana, que são mistérios, né, desde a nossa origem, que nós temos essa discussão, né, de entender como é que o homem foi criado, como é que o mundo foi criado, e muitas das respostas é porque foi criado, né, por Deus e tem um Deus maior que rege todas as situações. Nesse período da pandemia, a gente vê muita a religiosidade voltando à tona de alguns escritos sobre diversos acontecimentos que podem causar. E essa fé, né, ele também pode ser algo subjetivo, né, principalmente tratando de coisas sobrenaturais que o pensamento científico não consegue comprovar. O pensamento religioso ele é atrelado a essa fé, essa verdade, determina o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, pelo conhecimento religioso. Até aqui eu quero que vocês pensem que esses três tipos de conhecimento que a gente viu, o empírico, filosófico, teológico, eles podem ser entendidos individualmente, mas de forma coletiva, sendo que não vai ser uma negação um do outro, né? E se questionar, se a negar, é muito ruim. Então, a gente precisa entender. Então, pega o conhecimento filosófico como base para a busca da compreensão dele, mas também entender esses dois. E esse terceiro, que é o maior,
causa de debate, discussões que é do filosófico com o científico, né? Já que ele trata dessa lógica do pensamento crítico e analítico, de análise sistematizada de todos os fatos, onde ele precisa ter um comprovar-se cientificamente de todos os métodos se isso é uma verdade ou se é falsidade. Então, assim, ele traz realmente a pratos limpos o que é um fato real e o que não é. E por que que esse fato acontece? Então, ele demonstra todas essas faces. O filosófico, ele vai entender o processo ao invés da apresentação do fato em si. Um exemplo desse conhecimento é a descoberta de novos planetas por meio de observação de telescópios desenvolvidos. A gente pode ver que já existe uma outra galáxia. Então, ele começa a discutir e traz também um pouco, por exemplo, o pensamento religioso diz que a gente só tem a Terra. E o pensamento filosófico pode levar a dizer assim, será que só existe um mundo habitável? E o científico vai e traz uma comprovação. Então, a gente pode ver que eles podem se interligar. Mesmo eles se desentendendo, eles também trazem uma relação muito forte. E aí a gente vai partir para o processo do pensamento científico, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Fiz essa revisão da discussão desses 4 conhecimentos para que a gente comece a entender como o processo do pensamento científico vai acontecer. Já que vocês vão utilizar esse processo de pensamento científico nas nossas aulas e durante todo o curso, né? Já que a gente está em uma academia. Quem vem lendo, fazendo as leituras do material que a gente está disponibilizando, a gente, como se tratava de uma academia, a gente vem ligados à academia que surgiu lá na filosofia, né? Dos pensamentos filosóficos gregos, que eram os centros de estudos, mas também liga-se a um conhecimento científico, técnico. Então, vocês estão estudando e produzindo conhecimentos fidedignos, que já foi revisado, reestruturados, e eles podem também ser renovados. A cada instante, o conhecimento, ele não é algo findável. Então, ele precisa de pessoas para se questionar sobre esses conhecimentos, para que ele continue, né, a surgir. Então, o conhecimento ele não é algo que acaba. Então, ele deve ter essa busca. Mas, para isso, o pensamento científico, o pensamento filosófico, ele precisa nos auxiliar nessa formação. E aí eu trago uma citação do Anderson Sum, que fala: o conhecimento não vem das enciclopédias e bibliotecas, nem o leite vem da padaria. Leite vem das vacas e o conhecimento do processo científico. Por que é que esse questionamento está misturando leite com vaca, com enciclopédia, biblioteca, conhecimento? O que é que a vaca tem a ver com conhecimento aí? Se o conhecimento não vem da enciclopédia e de biblioteca, assim como o leite não vem da padaria. O que é que ele quer questionar-se sobre isso? O que é que ele quer fazer com que a gente reflita sobre isso? Eu estou entendendo, mas eu não sei explicar. Eu não estou entendendo bem. Acho que quer falar sobre a sua essência. Sobre a essência? Sobre processo? Se a gente for analisar, por exemplo, como ele colocou, dizendo que o leite não vem da padaria, obviamente, a padaria não dá leite, quem dá leite é a vaca. Então, para se adquirir o conhecimento, vem da questão científica, dos porquês que surgiram antes, de que alguém parou para pensar, que alguém pesquisou. Pelo menos eu acho que seja isso.
Pois é, então, todo processo científico, né, assim, o conhecimento, como ele coloca, leite vem das vacas e o conhecimento vem do processo científico, é porque nenhum conhecimento que chega até você, ele é pronto. Assim como o leite que está lá na caixa, ele não vem pronto daquele jeito, ele passa por um processo. Ele, desde a produção dele lá da vaca, até chegar a você, existe um caminho, um percurso muito grande. Diversos processos aconteceram para que ele chegasse a esse ponto que você vai lá e compra na padaria já numa caixa. E o processo científico, ele é a produção de conhecimento, que é o que vocês precisam também iniciar a produção. Todo conhecimento e todo saber, ele vai passar por esse processo. E esse processo da dúvida, a filosofia vai nos auxiliar a entender como é que se dá. No segundo vídeo que vocês viram lá, ele vai tratar um pouco sobre esse processo científico. E ele vai trazer alguns pontos essenciais para entender o que é um processo científico. Ele vai colocar que o primeiro ponto que a gente precisa para entender o processo científico é o questionar-se, como o Eliezer coloca. Primeiro, eu tenho que ter dúvidas. Eu tenho que questionar as autoridades, eu tenho que questionar, e quando fala de autoridades, ele fala de fatos, de premissa, de informações, né? Então, eu tenho que me questionar sobre os fatos que acontecem, ou fatos que me são apresentados. Os porquês na busca de entender, né? Em que esse questionar, ele também não vai ser negar, como a gente já viu. Não é negar os fatos, e sim a busca por compreendê-los. Essa negação desse fato, que fato ele vai ser conhecido como a tese, né? Então, a tese ele vai ser o fato qual a gente vai se questionar, ou a observação que vai ser feita, vai gerar diversas questões sobre ele. Isso vai ser chamado de antítese. A antítese vão ser os questionamentos que nós vamos fazer para as teses, certo? Que é o fato a ser observado. Essas teses a gente vai analisar, vai criar possibilidades, e nessas possibilidades nós iremos construir as nossas hipóteses, que são as possíveis caminhos que nós vamos seguir a partir dessas antíteses. E a gente vai analisar, observar sistematicamente, analisar em grupo ou não, e isso vai gerar conclusões. Essas conclusões nós vamos chamar de síntese. Então, nós vamos ter sempre no processo do pensamento científico esses três pontos. Uma tese a ser observada, uma antítese, que são as questões feitas por essa tese, e, no final, a síntese, o resultado dessas observações. E essa síntese, ela vai se tornar uma nova tese, que pode ser questionada, refutada, refletida pelas antíteses, e essas antíteses vão gerar hipóteses e vão chegar numa nova síntese. Então, esse processo do contínuo é onde a gente gera o conhecimento e gera a sabedoria. O processo científico vai fazer isso. Durante o curso todo, vocês vão estar se questionando sobre todos esses fatos que são apresentados a vocês nas nossas aulas. Então, vocês estão tendo aula de fisiologia, de cinesiologia, vão ter aula depois de cineantropometria, vocês vão ter aula de processo de ensino da metodologia dos esportes, da didática, da ética, nos estágios vão ter muitas dúvidas de como ensinar, como aprender, como avaliar. Todos esses fatos, eles vão ser teses que estão sendo apresentadas. E vocês vão precisar sempre questionar-se essas teses. Lembrando, não questionar na busca de negar, mas o questionar na busca de entender de como é que funciona, para gerar as hipóteses que vão sempre ter, sim, seus limites de correções e ajustes, mas que vai trazer síntese. Síntese são as conclusões de como funciona.
Assim como a gente coloca, todo mundo aprende melhor de uma forma. Vocês já estão passando por esse novo processo de aprendizagem. Antes nós não tínhamos, em nenhum momento, tido essa oportunidade de estar tendo aula remota e a gente está se adaptando com esse processo. Será que para algumas pessoas esse modo de aprender foi mais fácil? Será que na aula com a leitura tem aluno que aprende mais fácil? Ou com o áudio, só o áudio, o aluno aprende mais fácil? Isso são várias hipóteses para uma teoria de aprendizagem. Então, cada um vai ter esses ajustes e vai ter uma conclusão, que são as nossas observações. Eu vou mostrar uma imagem agora para vocês, não se assustem. É uma imagem que está discutindo, que a gente chama de mapa conceitual, que está discutindo todo esse processo que eu acabei de falar aqui para vocês. Tentei organizar essa imagem, mas na minha fala fica meio que confuso. Veja só. Tá vendo o cursor do meu mouse? Tá aparecendo para vocês? Sim. Pronto. Essa imagem, ela começa aqui, experiência prévia, onde nós temos uma observação. Essa observação que a gente vai chamar de tese. Deixa eu ver se tem... Nós vamos ter aqui a observação, vai ser a nossa tese. Essa tese ele vai ser um fato, ele vai ser uma pergunta, ela vai ser uma informação que foi apresentada a vocês, ela vai ser uma análise que vocês estão fazendo por uma determinada situação no seu trabalho, na sua rotina de treino. Então, é uma observação. Como a gente pode colocar aqui... uma tese de como nós podemos aprender melhor, né? Como é que a gente aprende mais? Será que é por meio de quê? E aí nós vemos as perguntas dessa tese. As perguntas, elas vão ser chamadas de antítese, que vai produzir as hipóteses. Essas antíteses não vão ser a negação da tese. Elas vão ser questionamentos para buscar entender. Essas hipóteses, elas nunca vão poder ser provadas, porque quando ela já é provada, ela não vai poder ser uma hipótese, ela já vai ser finalizada. Então, é uma busca, a hipótese é uma busca por negação, né, dessa pergunta feita para a tese. Essas hipóteses, elas vão poder ser testáveis através de observações e experimentos, que vão ser o processo do pensamento científico, que pode ser controlada ou observacional, onde vai me trazer esse desenho que vai produzir os resultados. Então, aqui eu vou questionar, vocês vão aprender isso aqui mais aprofundado em metodologia da pesquisa, mas isso vai sempre trazer resultados. Esses resultados, eles vão ser aceitos ou não. Se eu digo que determinada pessoa ou X pessoa aprendeu mais lendo, pode ser aceito ou pode ser rejeitada. Ou determinada pessoa aprende mais lendo e escrevendo, ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada.